Vamos lá, Jeremias capítulo 18, se tiver um fundo para me ajudar aí em sol maior, fico muito feliz. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sob as rodas. Verso 3: e desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as... Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se nas mãos do oleiro, e tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. De novo, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que percebeu bem aos olhos dos vizinhos? Não. Percebeu bem aos olhos dos amigos? Não. Percebeu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro. Verso 5. Agora é Jeremias falando: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga glória a Deus por essa palavra. Você está feliz? São 13 anos de festa, de comemoração, 13 anos que essa igreja sobreviveu a esta terra, a esse governo, às artimanhas de Satanás. 13 anos que essa igreja ainda está de pé. Se for falar de doença mortífera, já veio Covid, chikungunya, gripe suína, a igreja está de pé. Já veio o laço, 1000 caiu do teu lado, 10.000 à tua direita, seta maligna, mortandade que assola meio-dia, homem sanguinário, e mesmo assim você continua de pé nessa igreja. E eu posso falar por que você está de pé? Porque não é você que sustenta a promessa, é a promessa que sustenta a tua casa. Vou falar de novo. Você está de pé porque a promessa ainda está de pé. Enquanto a promessa estiver de pé, tua casa está de pé, tua família está de pé, teu casamento está de pé. Porque quem tem promessa não tem macumba que possa te destruir. E vou falar mais forte para você reagir de novo. Quem te fez a promessa não vive nessa terra. Quem te fez a promessa vive no céu. Então, se quem te fez a promessa vive no céu, nenhuma palavra, nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo Jesus. Quem te fez a promessa está no céu. Então nenhuma palavra de homem nenhum nessa terra tem o poder de anular a promessa que foi feita no céu. Por que isso? Porque quem reina no céu também reina nessa terra. Quem manda no céu manda na terra e debaixo da terra. É por causa disso, homem nenhum, demônio nenhum, entidade nenhum, pombagina nenhuma tem o poder de anular a promessa de Deus que foi feita para a tua casa. Olha para mim aqui, eu vou dar um tiro rápido. Meio-dia 17. A palavra de Deus em Jeremias capítulo 18 vai falar de uma história que todos conhecem. É quando o vaso é refeito nas mãos do oleiro. Quando o vaso é remoldado nas mãos do oleiro. Por que vaso remoldado? Porque na verdade o vaso já havia sido criado. O vaso já tinha sido feito. Então o oleiro aqui ele não está fazendo o vaso. O oleiro ele na verdade está refazendo o vaso. E por que o oleiro está refazendo o vaso? O oleiro está refazendo o vaso porque o vaso se quebrou. Só que o texto vai dizer, tem gente que força, fala que foi o oleiro que quebrou o vaso. Na verdade isso é mentira. E eu não vou pegar em cima de uma mentira, nem em cima de uma conjectura. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Está no texto, você leu comigo. O vaso estava inteiro, mas quando ele chega às mãos do oleiro, ele se quebrou. O vaso estava intacto, mas quando ele chega às mãos do oleiro, ele se quebrou. Porque, ou seja, é melhor você estar quebrado aqui dentro do que você inteiro lá fora nas mãos do diabo. É melhor você se quebrar nas mãos certas do que você se quebrar nas mãos erradas. Porque quando você se quebra nas mãos erradas,
Tem gente que quando vê você quebrado, ao invés de te ajudar, às vezes até te ajuda, mas depois que te ajuda, se vangloria porque te ajudou. Joga na tua cara, espalha por aí. Ah lá, ó, tá ali, mas está quebrado. Tá ali, mas está falido. Tá ali, mas o casamento está separado da mulher. Porque nem todo mundo pode ouvir a tua fraqueza. Nem todo mundo pode saber que você já foi traído, humilhado, porque ele vai ter prazer em ver você nessa situação. Tem gente que não está preparado para ver e ouvir desertos, tempestades que você está passando. Então o que você faz, Pedro? Eu só conto desertos só depois que eu já passei por eles. Vou melhorar. Eu só conto as minhas vitórias só depois que eu já passei e venci as minhas dificuldades. Porque tem gente que tem essa mania. A vitória mal aconteceu, ele já pega o celular e já posta o vídeo. Deus fez a promessa para mim que eu vou pisar na Europa. Aí depois você não entende, tanta inveja, tanto ciúme contra você. Não é a pessoa que tem inveja de você, é você que cria as pessoas na inveja nelas, porque você tem a mania de contar uma vitória quando não aconteceu. E o que eu faço? Não conta a vitória, deixa que quando a vitória acontecer, ela vai falar por você e acabou. Tem gente assim. Só que esse vaso aqui não está falando de um vaso conjectural, está falando do povo antes da Babilônia. Vale relembrar que o povo de Israel, eles tinham uma mania. Eu não vou demorar nessa introdução, já vou aplicar, 3 minutos eu aplico. O povo de Israel tinha essa mania. Qual mania? Lembra que qual foi o primeiro profeta que Deus levantou no Antigo Testamento? Foi o profeta? Ninguém sabe quem foi o primeiro profeta? Gênesis. Vamos lá, EBD. Qual foi o primeiro profeta que Deus levantou? Não fala, pastora Vanusa, eu sei que a senhora quer gritar. Qual foi o primeiro profeta em Gênesis que Deus levantou no Antigo Testamento? Foi o profeta? Opa, cadê? Ô glória. Foi o profeta? Vamos lá, gente, vocês estão com medo de quê? Acabou de falar Abraão. Então vamos lá. Foi o profeta? Muito fraco para quem já tomou café nessa igreja. Nem parece que teve café da manhã aqui no Ministério 7 vezes mais. Vamos lá. Foi o profeta? Quem foi o profeta Abraão? Abraão, Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela, e eu te mostrarei a terra que eu vou te levar. Deus fala: de ti sairão reis, nações, de ti sairão todas as multidões. Só tem um porém. O quê? Tudo que eu te prometi, eu vou realizar. Mas para eu realizar, só te peço algo, um pedido. E qual é? Coloca a tua casa em ordem. Aí Abraão faz exatamente o que Deus pede. Abraão falece, mas a promessa está de pé. Vem Isaac. Isaac falece, mas a promessa está de pé. Vem Jacó. Jacó falece, vem José. Aí vem Manassés, Efraim, e por aí vai. Aí depois vem Moisés, aí vem Josué. Aí chegamos nos livros de Juízes. Aí vem Sansão, vem Gideão. Você conhece o texto? Aí vem vem Elias. Aí vem Eliseu, em ordem cronológica. Aí vem Daniel. Aí vem o povo cativeiro. Aí vem Jeremias, profetiza sobre o cativo, que o cativeiro vai ter a duração de 70 anos. Só que tinha uma mania, como eu acabei de falar. Todas as vezes que Deus levantava um profeta para libertar o povo, e isso começou em Êxodo capítulo 1 com Moisés. Depois que Deus usava o profeta para libertar o povo, o profeta se esquecia quem foi o Deus que libertou o povo. Aí sabe o que, perdão? O povo se esquecia do profeta que Deus usou para libertar. Aí sabe o que o povo fazia? Esquecia. Aí parava de adorar o Deus verdadeiro, que é o nosso, e começava a adorar outros deuses pagãos. Bezerro de ouro não começou agora. Começou lá quando Moisés ficou 40 dias no monte. Quando ele desce, está lá o povo com bezerro de ouro, adorando outros deuses. Isso porque Moisés só ficou fora durante 40 dias. Aí sabe o que Deus fazia? Para ensinar o povo que eles são totalmente dependentes dele, Deus permitia a escassez chegar. Deus permitia o cativeiro chegar. Aí Deus ia lá, o povo clamava, usava um profeta de novo, levantava o profeta, e o profeta ia lá pela misericórdia de Deus e libertava o povo. Aí depois que o povo era liberto, aí de novo o povo se esquecia e adorava outros deuses. Vivia nesse ciclo. Porque tem gente que funciona assim: vem para o culto, pede para Deus libertar, faz campanha, depois que a porta se abre, para de vir para o culto domingo de manhã, para de vir para o culto quarta-feira. Aí Deus te ama tanto, o que ele faz?
Ele permite a porta se fechar de novo, para você voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a buscar. Aí você fala, por que isso aqui me aconteceu? Por quê? Porque Deus te ama tanto que ao invés de Ele te perder para o diabo, Ele prefere arrancar o que tu ama e que tu gosta, para ver você vindo aqui para o culto de novo, para o culto 7 vezes mais, para voltar a orar, jejuar, adorar. É para isso. Mas olha aqui, eu tenho que correr com essa introdução. E o que acontece? O povo de Israel, em Daniel, teve toda aquela guerra lá na Babilônia, Nabucodonosor. Aí vem Jeremias, o povo recebe a profecia, o cativeiro vai vai ter 70 anos. 70 anos. 70 anos. Aí eu te pergunto, preso, quando está uma semana na cadeia, já está em agonia querendo sendo solto. E está o homem de Deus aqui falando, 70 anos vai ter o cativeiro. E qual era a mensagem que Jeremias pregava? A mesma mensagem que todos os profetas pegavam: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Só que o povo era assim, está no culto, arrependei-vos e convertei-vos. Entrava no ouvido direito e saía pelo ouvido esquerdo, e por aí vai. Entrava no fogo aqui e acabava o culto no dia seguinte, está fumando, bebendo. E eu fico às vezes inquieto com gente que não tem essa constância, porque Êxodo vai falar que quando Moisés avista a sarça pegando fogo, o que chama a atenção de Moisés não é a sarça pegar fogo. O que chama a atenção de Moisés é que a sarça pegava fogo e não se consumia. Como assim? O que chama a atenção de Deus na tua vida não é você pegar fogo aqui no culto, porque pegar fogo aqui no culto é muito fácil. O que chama a atenção de Deus é você pegar fogo aqui no culto, e quando o culto acabar, você continuar pegando fogo lá fora. Porque não adianta você pegar fogo aqui e na segunda-feira amanhã o fogo se apagar. E quem é o responsável para manter o fogo aceso? É Deus? Não, é você. É você. Quem é o responsável para manter esse fogo aceso? Não é Deus, é você. É você. Vamos lá, vou aplicar. Aí está aqui Jeremias profetizando: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. E eu vou fazer um ressalto aqui, que tem um profeta pequeno, modo de falar, chamado Amós. Amós. E por que eu gosto às vezes de falar de Amós, uma vez eu esqueço? Porque Amós está pregando. E quando Amós prega, o templo já está pronto. Vale lembrar que Amós foi depois de Salomão. Salomão faz os maiores templos aqui no Antigo Testamento. Então, como Amós veio depois, aqui já tinha culto, entre aspas, mas não tinha Jesus Cristo, mas tinha culto. Aí Amós está pregando: arrependei-vos e convertei-vos. Jeremias pregando: arrependei-vos e convertei-vos. Ezequiel pregando: arrependei-vos e convertei-vos. Aí Deus fala: Amós, tu foi lá? Aí Amós fala: fui. Você pregou? Ele fala: peguei. E aí, o que está errado? Então, Deus, só tem um porém: lá tem muito barulho. Ué, mas e daí? E daí que o Senhor não está lá, o Senhor está aqui. Lá só tem barulho, mas não tem presença. Porque tem gente assim, que tem muito barulho, mas não tem Deus. Faz muita coisa, mas não tem Deus. É muita melisma, é muito hebraico, é muito aramaico, é muita gritaria. Mas aí tu olha para a vida dele, é vazio. É vazio, é vazio. Pega o telefone, faz vídeo pregando, faz vídeo viajando para Europa, para tudo que é canto. Mas quando desliga a tela no celular, não tem vida com Deus. A casa é vazia, é cada um jantando de um canto. É marido aqui, é esposa aqui, o filho não tem comunhão com o pai. Mas na igreja é diferente. O que eu quero falar isso para você? Não adianta você falar que carrega Deus aqui dentro, se na tua casa é vazio. Porque ministério não começa aqui no microfone. Ministério começa dentro da tua casa. Amós está falando: não adianta ter barulho na igreja se não tem barulho dentro de casa. Ai, meu Deus, isso aqui é só para quem tem glória para dar. Eu já vou aplicar, peraí, eu tenho que soltar essa introdução. Vamos lá. É Amós dizendo: não adianta você ser um bom cantor, um bom pregador, um bom musicista, um bom evangelista, um bom diácono, se na tua casa você não é bom em nada. Não é bom marido, não é uma boa esposa, não é um bom filho. Do que adianta você falar: eu fui avivado, vai pro retiro, volta do retiro, tô sentindo Deus. Que retiro é esse? Nossa, que retiro. Para de falar palavrão. Passa uma semana,
volta a xingar, volta às mesmas práticas, volta a falar palavrão, volta a ver pornografia, volta a fumar, volta a andar com gente que não é pra andar. Eu não sei que fogo é esse que você pega, que esse fogo não muda o teu caráter, esse fogo não muda você para ser uma pessoa melhor. Mas eu quero profetizar aqui nessa manhã, é 13 anos de ministério, 7 vezes mais. E o avivamento que vai começar na tua casa não é de fora para dentro, porque Deus não vai mudar a tua roupa, Deus vai melhorar o teu caráter. O avivamento que vai começar em você vai começar na tua casa. Eu vou aplicar agora, ó, lá vai. Ô Jeremias, oi, desce a casa do oleiro. Jeremias está descendo, ó pastor Marcos, Jeremias está descendo, desci. Quando ele desce na olaria, pega aqui, olha para mim, vou encerrar. Quando ele desce na olaria, Jeremias aqui é capítulo 18. O povo está em cativeiro, o povo de Israel está destruído. O povo está lá não é por causa de macumba, não é por causa do diabo. O povo está lá porque tomou decisões erradas. O povo está lá porque fez escolhas erradas. Eu já falei para Deus às vezes, eu estou noivo, a Lauane, Rafael, eu falo que são meus irmãos tudo caçula. Eu sou mais velho, não parece, né? Eu não tenho 40 anos não vem me esculachar. Eu só tenho 30 e não tenho Mariziano, que eu moro na Baixada Fluminense. Meus irmãos, Rafael, Michel, isso aqui não foi lá, não sei porquê. Estava esperando esse candango lá. Isso aqui também, chegamos lá, irmão, lá em Xerém, uma cidade boa, Duque de Caxias. Pode perguntar para eles. Fizemos um banquete, a igreja adorou eles. Eu falo, são todos meus irmãos. Aí chegou na hora do banquete lá, falei, isso tudo aqui é para vocês. Esse aqui, isso tudo é para mim, parecia uma criança. Nossa, aí foi lá, repetiu a primeira vez. Aí acabou de comer e ficou me olhando. Pode de novo? Falei, eu sei que tu quer ir. A glória da segunda casa é maior que a primeira. Vai lá, dá lugar, no lugar da tua vergonha, dupla honra, vai lá. Aí foi, tinha filé de frango, saladinha, pastor, com tomate, aquela manguinha, aquele agridoce top, Coca-Cola, 3 garrafas de Coca-Cola. Aí comendo, aí só tinha uma menina tirando a minha noiva. Aí tá a Lauane lá, vocês nunca mais vêm comigo. Olha só, esse aqui pegou, irmão, o arroz virou na panela de feijão. Ô glória, eu falei, isso aí, entrega o teu jejum. Aí esse aqui ficou, a gente, vou, não vou, falei, para, dá lugar, se revela, vai, tira a tua máscara. Aí foi lá e deu a glória da terceira casa também. Meus irmãos, adorou. Isso é momento de comunhão. Vou repetir, mesa é comunhão, mesa é comunhão. Aí você fala que tem uma família. Qual foi a última vez que você jantou na mesma mesa com os teus filhos, com a tua esposa na mesma mesa? Qual foi a última vez que você almoçou, tomou um café com a tua família? Comunhão não começa aqui, comunhão começa lá na tua casa. Não tem comunhão dentro de casa, quer ter comunhão aqui. Não tem comunhão lá, mas quer ter comunhão aqui. A Jeremias está descendo. Por quê? Porque o povo aqui está em cativo, o povo está doente, o povo está dilacerado. Só que Jeremias é um profeta. E qual é o papel do profeta? É trazer a mensagem de Deus para o povo. Só que Jeremias não vive no céu, Jeremias vive na terra. E Jeremias estava inconformado, agoniado. Eu sou profeta, mas eu não fico feliz com meus irmãos em Cristo em cativeiro lá. Porque tem gente que quando vê você, desculpa o termo aqui, dilacerado, destruído, separado, em crise, parece que fala assim, eu sou teu irmão, estamos juntos e misturados. Mas sabe que tu está passando por luta, não fica triste com você. Eu não, quando os meus amigos estão felizes, Rafael, meus amigos aqui, Lauane, eu fico feliz. Mas quando eles estão tristes, eu também fico triste. Porque a Bíblia vai falar, chorai com os que choram, se alegram com os que se alegram. Eu não sei que Jesus é esse que você fala que você carrega, que quando teu irmão em Cristo está afastado, você não se compadece, você não se comove, não fica incomodado. O cara que cantava aqui, que pregava aqui, está afastado, isso não se comove, não começa a mexer com o teu coração. Jeremias está inconformado. Jeremias está aqui, não, eu não me conformo ver o povo desse jeito. Ele desce na olaria. Aí o texto vai dizer, o oleiro não começa a trabalhar quando Jeremias chega. O oleiro já estava trabalhando há muito tempo. Aí o oleiro fala, Jeremias, está vendo esse vaso aqui? Sob as rodas, sob as minhas mãos que está quebrado? Estou vendo, isso aqui é um processo. Mas só tem um porém, o que? Eu preciso saber, você acha que eu posso refazer esse vaso? A Jeremias, eu creio que sim. Então, assim como é o povo de Israel, eu vou restaurar o povo. Era para você estar dando glória. Sabe por quê? Porque o olheiro não depende do vaso para refazer nele. O olheiro está falando, eu vou te refazer. Vou encerrar agora, meio-dia 35. Ué, vai refazer? É, mas o vaso está rachado. Eu vou refazer. O casamento está quebrado. Eu vou refazer. Mas está com enfermidade. Eu vou refazer. Era uma prostituta. Eu vou refazer. Mas aí cresceu sem pai, cresceu sem mãe.
eu vou refazer. Está afastado, eu vou refazer. Está desviado, eu vou refazer. Estão falando mal dele, eu vou refazer. Falaram que não tem mais jeito. Aí imagina o oleiro falando: porventura o Criador depende da criação para fazer a restauração? Ô meu filho, Jó vai falar: ô Jó, aonde você estava quando eu fiz o sol, a lua e as estrelas? Eu criei essa terra e não dependi da criação. Desde quando o Criador depende da criação para fazer a obra e a restauração na tua vida? Deus não depende da aprovação humana para fazer a obra na tua casa. Se Ele falou: eu vou refazer, não tem diabo, não tem fofoca, não tem inveja, não tem parente, não tem governo, não tem deputado. Se Ele falou que vai refazer, tua casa Ele vai refazer, teu ministério Ele vai refazer. Pega isso aqui em nome de Jesus. O ministério 7 vezes mais. Pastor Marcos, abre a tua mão, pastor. Não tem macumba. Eu falo isso aqui direto porque eu sei e já vi pessoas fazendo trabalho para derrubar ministérios, para derrubar famílias. Olha aqui, pastor Marcos, com essa mão aberta. Fica com a tua mão aberta. 13 anos de ministério. Não é 13 anos de sustentabilidade, é 13 anos de sobrevivência. É 13 anos de sobrevivência. Sabe por quê? Porque o texto vai falar que o olheiro, ele refaz o vaso. E daí? Por que tu pediu para o pastor Marcos ficar aberto? É que tem um segredo aqui, ó, pastora Vanusa. Olha para mim aqui. É que olheiro, quem disse que olheiro refaz... Fica com a mão aberta, pastor Marcos. Quem disse que o olheiro, ele refaz o vaso uma vez e acabou? Permanente. Não. Ele refaz o vaso no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no 10º ano. São 13 anos que o olheiro está refazendo o vaso aqui. Ah, você não pegou não. Vou falar de novo. É 13 anos do ministério 7 vezes mais que o olheiro continua refazendo aqui. Essa igreja não vai cair. Esse ministério não vai acabar. E por que não vai acabar? Porque todos os dias, todo ano, o olheiro está refazendo isso aqui. E quando ele refaz da maneira dele. Pega, pastor. Ele refaz da maneira dele. Ô Jeremias, o vaso se quebrou. E aí? Estou refazendo do meu jeito. Porque todo dia Deus tem que quebrar você. Porque estou sentindo Deus aqui. Porque tem coisas que precisam ser refeitas na tua vida, que o psicólogo não tem o poder de fazer, o advogado não tem o poder de resolver, remédio nenhum não tem o poder de curar, religião não tem o poder de resolver. E aí o olheiro fala: agora, como ninguém tem o poder de resolver, Lucas capítulo 1 verso 3, porque para Deus nada é impossível. Eu vou te refazer do meu jeito agora. Mas antes deu errado, agora vai dar certo. Por quê? Porque eu vou refazer do meu jeito. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. E o legal, que isso aqui não tem nada a ver com a herança do teu pai ou de onde você é ou da tua geografia. O olheiro vai te refazer. Porque eu aprendi que toda a família, Deus levanta alguém para poder ser o cabeça. Da minha família fui eu. Mas a minha avó, saudosa vovó Maria Ercília, líder do ciclo de oração em Cordovil Madec, era mãe de santo no Candomblé. Aceitou a Jesus. Levou minha mãe para a igreja. Aí da minha mãe eu fui. Mas ainda não tinha um homem. Cresci sem pai, não tinha homem dentro de casa. Um homem firme, constante de oração. E homem dentro da igreja tem que ser maluco mesmo. Tem que ser doido. Não existe crente normal, gente. Aí Deus me levantou. Fui primeiro músico, tecladista. Toquei teclado lá na Advec, quando era da Advec, pastor Silas. Aí botei meu irmão na época tocava baixo. Chamei minha irmã começou a cantar. Cheio de vergonha. Hoje eles cantam. Minha irmã é back vocal da Josiana. Meu irmão hoje tem o Na Graça, que é o grupo da gravadora do Samuel Messias, mas fazia back vocal para Aline Barros. Mas sempre tem alguém que Deus vai levantar para poder impulsionar a família para o caminho certo. E sinto muito lhe informar, parece que é pesado. E não vou mentir, é pesado sim. Tu tá achando que, nossa, parece que essa luta está muito pesada, que é só para mim, parece que é pessoal. Se eu te falar, para Deus não é pessoal, mas para o diabo é, porque ele entende que se você ficar de pé, tua família fica de pé. Mas se você cair, tua família cai. É por isso que você não entende tanta luta em cima de você. Porque Deus investiu tão pesado em você, Ele apostou tão pesado em você,
que até parece que você vai desistir agora. Tu acha que a tua luta é só contigo, que a coisa é pesadinha só para você? Tem pessoas que passam por lutas que você fala assim, vamos trocar de lugar, tu fala, nossa, como é que ele suportou? Ontem eu ministrei numa igreja lá em Mesquita. Eu vou encerrar agora aqui, prometo. Deus me tomou no meio da ministração. Igreja para 20 pessoas. O pastor já marcou uma data em setembro querendo que eu volte. Falei, pastor, deixa eu ver. Estou na correria para casamento, sou coordenador da saúde do município. Tu não tem noção das demandas que eu tenho. Campanha política, o pau está cantando nesse ano, que eu nunca vi tal forma que a política está tão agitada nesse ano como nos outros anos. Aí é casamento, é política, é área da saúde, escândalo em hospital e resolvendo. Ontem, prefeito me ligando, Pedro, resolve isso aqui. Uma criança de 4 meses, em dieta 0, 4 dias. O pai, em vez de entender que criança recém-nascida, não dá para dar as coisas agora, porque não tem imunidade. Eu sou pai, eu entendo de filhos, eu tenho 2. O pai me pega o celular, faz um vídeo na porta do hospital, falando mal do hospital e falando que o filho dele vai morrer. A população hoje em dia, se você fizer um vídeo, não quer saber se é verdade. Dá credibilidade ao boçal que fala besteira e nem vê as provas. Em menos de 6 horas, mais de 5.000 curtidas no vídeo do cara que só tinha apenas 1.000 seguidores. Falando mal da saúde. O prefeito me liga, tô indo lá. E fui. Aí cheguei com a Natasha, a gente ia ver o vestido na loja, perdemos o horário do vestido. Eu olho para ela e falo, amor, a gente vai resolver. A gente não perdeu o vestido, mas a mulher, ela cria essa expectativa. Eu sou um cara espontâneo. Rafael já viu como é que é o meu jeito aqui, mas eu prefiro ser espontâneo e verdadeiro do que ser falso e mentiroso para você. Eu sou isso aqui. Se você me perguntar, não fique chateado. Eu falo mesmo. Eu falo. Deus tatuou meu caráter, pastor Vanusa. Personalidade, eu sou igual a Deus, imutável, eu não mudo mais. 30 anos, a cabeça está formada. Eu estou falando isso aqui extrovertido, mas estou falando de verdade. Aí a Natasha falou assim para mim, caraca amor, a gente ia passar o dia junto, viu o vestido. Eu falei, amor, calma, vai dar certo. Aí para piorar, eu fui num culto de São de Graças, ministrei à tarde. Aí a pastora falou, vou fazer o Pix para você, pode ir. Irmão, tem dia que eu tenho dia, mas tem dia que eu estou zerado. Ontem era o dia que eu estava zerado. Cheguei lá na agenda, estou ligando para a mulher, cadê que a pastora atende? Não atende. Cadê o Pix? Não tem. Aí eu falei assim, sangue de Deus tem poder. Eu falei, não, tem tempo que eu não passo por isso. Eu falei, Senhor, eu tenho tempo que eu não passo por isso. Eu não tenho mais tempo para passar por isso não. Tomar calote. Aí Satanás fala, infelizmente, os maiores caloteiros estão tudo dentro da igreja. Eu não vou mentir, é verdade. Aí ela falou assim, amor, eu tenho aqui, eu pago. Irmão, isso me doeu, porque não é machismo. Minha noiva pagar o Uber, que era para eu pagar, isso me machucou, pô. Fiquei calado. Aí quando eu chego na igreja à noite, eu estou assim de olhos fechados. Aí a Natasha, amor, tá tudo bem? Eu falei, tá. Amor, você tá bem? Tá. Eu falei, já falei que eu tô bem. Não me provoca. Você sabe como é que eu sou? Aí ela pegou na minha mão, vai ficar tudo bem. Aí eu, por quê? Tá tudo mal? É nervoso. Só que quando eu subo esse altar para pregar, o Pedro e o Lucas ficam lá fora. As minhas demandas, o meu emocional, eu não misturo no altar. Você vai entender. Todos os dias, quando eu subo qualquer tipo de altar, eu falo para Deus ali. Por isso que às vezes eu fico sentado, de olhos fechados, não estou dormindo. Eu estou falando para Deus, olheiro, me refaz. Porque quando eu subir esse altar, eu não tenho que desabafar no altar, eu tenho que pregar o que o Senhor quer pregar. Preguei. Quando eu acabo de ministrar, um aqui chorando, o outro chorando. Aí o líder dos homens, que eu nem conhecia, que era congresso de homens, no final, na sala VIP, ele me para e fala, Deus te usou poderosamente. Eu falei, usou, pastor? Eu fico brincando, Deus ainda usa? Eu sei se ele me usa às vezes, se é Deus, se é diabo. Aí ele ficou rindo, Deus te usou. Eu falei, por que ele? Porque quando você falou que o meu ministério estava sendo restaurado, e que é para eu sair da toca e voltar, porque o que deu errado acabou, ele falou, meu casamento acabou tem 2 anos. Fui traído pela minha esposa. E eu falei para Deus, era pregador, presbítero, dirigindo congresso, mas o coração ferido, sorrindo para todo mundo, mas o emocional, quando acabava o culto, voltava para dentro de casa, falando, não quero mais pregar, por causa de uma ferida que foi causado nele, decidiu encerrar o ministério. Parou de pregar, pastor Marcos.
E eu peguei essa mesma mensagem. Se permita ser quebrado pelas mãos do oleiro, porque ele vai te refazer da maneira dele. E ele falou: Pedro, depois dessa palavra, eu vou voltar a pegar e exercer o meu ministério. Sabe o que eu falei para ele? Você acha que o vaso só é refeito uma vez e acabou? Todos os dias nós precisamos ser refeitos pelas mãos do oleiro, porque todos os dias tem gente querendo nos ferir. Vou falar a verdade, dói mais trata. Todos os dias tem gente querendo nos machucar. E o que mais dói não é a facada aqui do lado de fora. O que mais dói é palavras de pessoas que você considerava, tá? Que você botou na tua casa. Um desgraçado, vagabundo, que você investiu a tua energia, acreditou nele, ajudou ele. Aí depois ele virou as costas e te deu uma facada nas tuas costas. É isso que machuca. Porque a Bíblia, eu postei isso esses dias. Eu não sei se tu viu, Lawane, que eu falei assim, eu postei o vídeo chegando em casa do hospital. Falei assim: Jesus curava de manhã, de tarde e de noite. Expulsou demônio, ressuscitou a menina, gritou: sai do sepulcro. Mas quando ele foi ser crucificado, Pilatos botou lá, na boca do povo: quem vocês querem? Barrabás ou Jesus? Aí a multidão que ele curou, de manhã, de tarde e de noite, o gadareno, a fluxo de sangue, todo mundo aí, Barrabás. Ué, mas não te curou? Não, não, solta Barrabás. Aí Jesus falou o quê? Nada. Fui traído, vou fazer o quê? Vou lá pegar uma perna de 3. Tu vai fazer nada. Porque traidor não bate boca, traidor você só se afasta. Vai ver o fim dos traidores. Um se enforcou. Depois nunca mais ouviu falar de Barrabás. Mas Jesus deixou um enorme legado. Porque todos os dias tem gente querendo nos ferir com palavras. Mas só que eu não quero falar de palavras, eu quero falar do teu legado. Quando você permite ser refeito pelas mãos do oleiro, ele te faz da maneira dele. Você está falando para Deus: dá continuidade à tua vontade na minha vida. Sabe por que tem gente que o ministério não começa a dar continuidade? Porque ele é tão orgulhoso que ele não se permite ser quebrado pelas mãos do oleiro. Fica aí, seu boçal, seu banana. Sou homem, é do meu jeito. Fica aí mesmo. Eu quero fazer uma oração aqui específica. Você sabe que você precisa ser refeito pelas mãos do oleiro. E tem gente aqui. Você precisa ser refeito pelas mãos dele. 3 anos de ministério, 7 vezes mais. Se quiser que venha o 14º ano, tem que ser refeito pelas mãos dele. Eu não quero. Fica aí com o vaso rachado. Fica aí quebrada, fica aí. Tu acha que só você tem ferida? Tu acha que só você foi machucado? Fica aí. Não, aqui ó, Jeremias. Antes do povo ser refeito, primeiro ele foi refeito. A primeira pessoa que entende que precisa ser refeita pelas mãos do oleiro, te espera aqui na frente para orar por você. Te espera aqui na frente. Está na hora de você ser refeito pelas mãos dele. Vem, Lawane, vem cantar. Você não tem que ser refeito pelas mãos do homem. Vem chorando mesmo, vem chorando mesmo. Eu não sei se eu bati muito, pastor Marco, mas é uma palavra que Deus me deu aqui. Se quiser que o 14º ano venha, que o 15º ano venha, pastora, que o 16º ano venha, tem que ser refeito. Vaso quebrado não tem continuidade, não tem estrutura para suportar mais nada. Qualquer petaleca ele quebra, mas nas mãos do oleiro, você quebrado, ele não te joga fora, ele te refaz e te volta de volta. Detalhe, o oleiro só quebra o vaso com um propósito. Qual é? Para te encher de novo. Para te encher de novo. Tu vai ser quebrado para te encher de novo. Para te encher de novo. Vem, vem. Para te encher de novo. É fácil, não é? Eu vou falar isso aqui pela primeira e última vez. Pelos olhos espirituais, que eu não sou um psicanalista. Eu já vi nessa igreja, eu já te vi, pastor Marcos, aqui às vezes. Eu vi o teu semblante cabisbaixo. É normal. Tem gente, nem todo dia o pastor está bem, não. Elias entrou dentro da caverna, o anjo desceu. Mesmo com o anjo ali, ele não quis levantar. O anjo teve que acordar de novo. Eu já vi o pastor Silas com semblante caído no culto. Já.
Eu já vi o pastor Lucas, que é o meu amigo. Não, ele é o meu melhor amigo, pintou do mundo. Eu já vi ele, dia. Falei, pastor, tu tá bem? Ele sorria. Amigo, não tô não, mas Deus vai me renovar. Já? Porque tem dia que a gente tá bem. Só que o segredo não é como tu entra no culto. O segredo é como você sai do culto. Tu sai daqui refeito, minha filha. Eu, no dia que veio aqui o ministério do meu santuário, cheguei aqui, o pastor Marco tá parecendo um zumbi do The Walking Dead sentado ali atrás. Aí o Léo falando pra mim assim, ô Pedro, ele tá bem? Eu falei, calma, quando Deus pegar ele no meio da pregação, tu vai ver. Irmão, só sei que Deus tomou tudo aqui. Aí quando acabou o culto, o pastor Marco tava ali em pé, com um sorriso igual um coringa, todo alegre. Sabe o que é isso? Mudou a situação, se mudou lá fora eu não sei, mas aqui dentro ele foi renovado. Eu já cheguei nesse culto aqui triste, eu já cheguei cabisbaixo, mas quando a presença de Deus desce nessa casa, eu saí renovado, fortificado, avivado. Porque o segredo é esse: você precisa entender, o oleiro só quebra o vaso para encher ele de azeite. Se ele está te quebrando, é porque ele quer te encher de novo. Ele não vai te encher até a porta, é encher até transbordar. Até transbordar. Canta, Laone, vai. Eu sou o vaso, isso. tu és o oleiro. Peça ele, vai. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Diga, eu sou o vaso, vai. Tomo a minha cruz, Esquece os teus problemas. e nego a mim mesmo. Feche os teus olhos, abre o teu coração. Pois do pecado Permita ser refeito, vai. não sou mais Isso. prisioneiro. Diga, eu sou o vaso. E eu sou o vaso. Tu és o oleiro. Tu és o oleiro. Isso. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo. Pois do pecado não sou mais prisioneiro. E mesmo com falhas, esse é o meu desejo. Dá-me um coração igual ao teu. Pastora Wilma vai orar, vai abençoar essas vidas que estão aqui na frente. Nesse momento, Jesus, Ele te ouve. O olheiro, Ele está trabalhando. Pastora. Amado Deus, nenhuma das almas que foram a ti ferida, o Senhor deixou. O Senhor é o Deus que sara. Quando o Senhor permite que Jeremias desça a casa do olheiro, é para mostrar que quem manda é o Senhor, que o poder está em tuas mãos. E há um poder de cura nessa manhã ainda, nessa tarde. Deus estende as tuas mãos sobre os teus filhos. O Senhor é o Deus que sara. E o Senhor sara começando pelo ministério. Porque tudo que o Senhor faz contribui para o bem daquele que te ama. E quando nós te amamos, todos os acontecimentos é para a glória do teu nome. Meu Deus, o Senhor é o Deus que sara. Tem coisa que precisa sair do nosso coração para o Senhor sarar. Oide canta labia súpia. Oide canta labia súpia. Nós precisamos liberar o nosso coração para a cura. O mesmo Jeremias foi chamado por Deus e falou: para de profetizar derrota. Eu sei o pensamento que tenho sobre vós. Oide canta labia súpia. Pensamento de paz, pensamento de fazer prosperar. A Babilônia eu levo. Oide canta labia súpia. É Deus que leva. É Deus que leva. É Deus que leva. Quem leva é Deus. Quem trata o casamento é Deus. A ferida que cura é Deus. O cativeiro não é profeta que leva. Quem leva é Deus. Leva para tratamento, leva para fazer prosperar.
Leva para tratar, leva para saber quem é homem de Deus. Quem é Daniel? Quem é Sadraque? Quem é você? Quem é tu? Tu é Daniel? Quem é você? Quem é você na Babilônia? Tu é Daniel? Quem é você? Tu é Esther? A Babilônia é um lugar da glória de Deus. Gratidão, meu pastor. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Glória a Deus.